E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Em 2011, os astronautas Brian, Jocinda e Marcos estão no meio de uma missão para reparar um satélite quando de repente seus sistemas começam a falhar e algo inesperado aparece diante deles. Algo como um enxame estranho de cor preta metálica. Esse enxame se aproxima rapidamente deles e atinge a nave, deixando Jocinda inconsciente e cortando o cabo de Marcos. Brian tenta segurá-lo antes que flutue para longe, mas a nave que começa a girar descontroladamente puxa sua própria corda e ele não pode mais segurar seu amigo, que é levado para os perigos do espaço. Depois de reentrar na nave para reestabilizá-la, Brian tenta encontrar Marcos olhando pelas janelas, mas nada dele. Em seguida tenta entrar em contato, mas os sistemas estão inoperantes. Enquanto ele tenta encontrar uma maneira de voltar à Terra, ele vê que a Lua foi atingida por algo, mas não fazia ideia que o estranho enxame está agora como que cavando um buraco na Lua. Brian consegue pousar a nave de volta à Terra com sucesso, e inicialmente ele é considerado um herói por tal feito. Mas após uma investigação de 1 ano e meio, ninguém acredita em sua história sobre o enxame ter causado todo aquele problema. E Jocinda não pode defendê-lo porque estava inconsciente enquanto tudo acontecia. A NASA então decide que o incidente foi causado por erro humano e demite Brian. Ele perde sua casa, então sua esposa Brenda e seu filho Sonny se mudam para a casa da mãe de Brenda em Nova Jersey. 10 anos depois, um homem chamado Casey está trabalhando como zelador da Universidade da Califórnia e, como de costume, ele entra escondido nos escritórios dos professores para usar seus computadores. Ele acessa o Observatório Nacional do Chile para usar seu telescópio e até liga para lá fingindo ser o professor, apenas para solicitar que enviem um arquivo com rastreamento da órbita da Lua na noite passada, que mandem para seu e-mail pessoal em vez do professor. Em seguida, ele corre para seu segundo emprego como caixa de fast food, mas mal trabalha por alguns segundos antes de fazer uma pausa para olhar o e-mail que o observatório enviou para ele. Ele tem uma teoria sobre a Lua e, com este e-mail, descobre que está correta, pois a órbita da Lua está se aproximando da Terra. Ele tenta ligar para a NASA afirmando ser um doutor para que seja levado a sério, mas é inútil, pois o número que ele tem é da loja de presentes da NASA, onde a mulher afirma não ter conexão alguma com superiores. Enquanto isso, Jocinda, pela manhã bem cedo, é chamada para trabalhar. Então, depois de verificar seu filho Jimmy e dar algumas instruções para sua babá Michelle, ela vai para o centro espacial, onde é informada de que a órbita da Lua mudou. O satélite deles também captou algo estranho na superfície da Lua, uma energia anormal que sai de um buraco no fundo de uma cratera. Voltando a Casey, ele está cansado de não conseguir avançar com as ligações telefônicas. Então, quando ele pega o jornal em que seu gato urinou, ele percebe que é o dia dos astronautas no museu. Então imprime sua pesquisa e dirige até lá. Um grupo de crianças em uma excursão escolar pensa que ele é o palestrante, e Casey aproveita a oportunidade para compartilhar suas teorias. Ele acredita que a Lua é uma mega estrutura artificial construída por aliens e, portanto, oca por dentro. Quem deveria dar essa palestra é Brian, que porém está dormindo demais e é acordado pelo dono da casa em que mora, que está cobrando os meses de aluguel atrasado. Brian escapa pela janela e dirige até o museu, onde Casey imediatamente conta a ele sobre sua descoberta. Brian, porém, não acredita nele e chama a segurança para expulsá-lo. Mas antes de sair, Casey joga seus papéis de pesquisa em Brian, que os pega e joga no lixo. Mais tarde, Brian recebe uma ligação de Brenda pedindo para que ele ligasse a TV. Sonny, seu filho, está aparecendo nas notícias porque se envolveu em uma perseguição em alta velocidade com a polícia. Alguns dias depois, Brian vai ao julgamento de Sonny e arruina tudo ao interromper constantemente o juiz e mentir para defender seu filho. Isso acaba levando o juiz a adiar o julgamento e mandar Sonny para a cadeia até então. Em seguida, Brian pega o telefone para discutir com o novo marido de Brenda, Tom, que está pagando pelo advogado, mas Brenda encerra a conversa deles rapidamente. Enquanto isso, Casey vai visitar sua mãe no asilo e diz a ela que ninguém vai ouvi-lo. Ela responde que então ele deve fazê-los ouvi-lo, mas logo esquece quem ele é por causa de seus problemas de memória. Nos escritórios da NASA, Jocinda mostra ao diretor adjunto Albert suas descobertas recentes. A Lua entrou em uma órbita elíptica, o que significa que em cerca de 3 semanas a Lua estará tão perto da Terra que começará a se desfazer e seus detritos se chocarão com a Terra. Jocinda então sugere voltar à Lua, mas eles de imediato não têm os meios necessários, e Albert quer que todos fiquem calados sobre aquele assunto até que pensem em algo. No entanto, esse pedido vem tarde demais, pois uma fonte anônima vazou as informações para a internet. Enquanto isso, Brian espera pelo juiz na saída e tenta suborná-lo para libertar seu filho. Mas o juiz não tem tempo para ouvi-lo, pois todos estão deixando a cidade por causa das notícias, que Brian ainda não ouviu. Quando ele olha na TV, vê Albert falando com a imprensa, explicando que enviaram uma missão de reconhecimento lunar e que não há motivo para pânico. Tom também quer sair da cidade, mas Brenda não quer deixar Sonny na prisão, mesmo que Tom jure que seu advogado irá libertá-lo e encontrar uma maneira de enviá-lo para o Colorado com eles.
Enquanto cidades ao redor do mundo passam por migração em massa, tumultos e saques, a NASA envia uma nave com a missão de investigar a anormalidade. As transmissões noticiosas seguem um anúncio oficial, mas também começam a falar sobre teorias da conspiração, mencionando até megaestruturas. Brian fica chocado ao ouvir isso e volta ao museu para procurar nas lixeiras os papéis que Casey havia deixado para ele. E quando os encontra, ele verifica o site de Casey e descobre uma reunião de emergência que ele realizará em breve. A nave da NASA chega à Lua e envia uma sonda pelo buraco que desce gradualmente por um tempo até a profundidade de 25,5 km, até que de repente começa a subir de volta em uma velocidade extrema. Conforme os computadores mostram a órbita da Lua se desviando novamente, o mesmo estranho enxame negro da missão de Jocinda e Brian sai do buraco e ataca a nave SLS, matando todos os astronautas a bordo. Enquanto isso, Brian vai até a reunião de Casey em um hotel, e o encontra lá cercado por alguns teóricos da conspiração que não conseguem distinguir a realidade da loucura. Brian interrompe sua palestra e leva Casey a um restaurante para que ele possa ouvir a explicação de por que Casey soube disso antes da NASA. Casey tem estudado planetas distantes por anos em busca de megaestruturas feitas por aliens e ficou surpreso ao descobrir que a Lua é uma delas. Uma megaestrutura tem uma casca rígida construída em torno de um núcleo de energia, e algo deve ter acontecido com a que está dentro da Lua para desviá-la de seu curso. Nesse momento, as consequências do desvio da Lua começam a aterrorizar a Terra. Cidades costeiras agora são vítimas de ressacas e marés recordes. A cidade está começando a inundar e os participantes da reunião não podem deixar o hotel agora. Então Brian os manda subir para se protegerem. Casey não se move rápido o suficiente e é atingido por uma onda. Então Brian precisa pular na água para resgatá-lo. Jocinda e Albert analisam as filmagens da missão e chegam à conclusão de que o enxame está mostrando sinais de inteligência, e supõem que deve ser uma inteligência artificial. A Terra não está pronta para lidar com algo assim, então Albert pede demissão e torna Jocinda a nova diretora adjunta. Esse comportamento é muito suspeito e Jocinda exige respostas. Então Albert dá a ela a sua autorização para que ela possa procurar por ela mesma as informações. Jocinda vai para a área restrita da NASA e encontra filmagens de sua última missão que confirmam que Brian sempre disse a verdade. O enxame que os atacou é o mesmo que eles estão vendo agora. Em seguida, ela é abordada por Holden Field, um ex-funcionário da NASA que pode responder às suas perguntas. Em 1969, quando o famoso Apollo 11 pousou na Lua, ele perdeu o contato com o controle da missão por 2 minutos. Ou pelo menos é isso que a versão oficial diz. Na verdade, o controle da missão cortou a transmissão para que o mundo não descobrisse o que eles encontraram na Lua daquele dia. Havia estranhas luzes pulsantes irradiando debaixo da crosta da Lua, e a NASA decidiu encobrir o fato porque aquela tecnologia estava anos à frente da Terra e eles não tinham certeza se conseguiriam detê-la. A única chance deles tinha sido um programa militar chamado Zulu X-Ray 7, mas ele foi encerrado por motivos orçamentários. Jacinda entra em contato com os líderes militares para ver se eles podem trabalhar juntos em uma solução, mas eles a rejeitam dizendo que agora essa é a operação deles. Ela tenta convencer seu ex-marido, o General Doug, de que enviar mísseis nucleares é uma ideia terrível porque a radiação global mataria todo mundo. Porém, Doug confia em sua equipe e rejeita também. Ele também pede para ela e Jimmy irem à sua casa, mas ela se recusa a abandonar seu cargo em tempos de emergência. Ela quer que Doug lhe envie o Zulu Raio-X 7, mesmo que esteja incompleto porque seu pulso eletromagnético é a única esperança deles. Doug aceita apenas depois que ela prometa que ela e Jimmy irão se juntar a ele após o lançamento. Mais tarde, naquela noite, um helicóptero militar vai buscar Brian no hotel, e ele concorda em ir apenas se Casey for junto. Eles se encontram com Jocinda, que tenta explicar as coisas que eles já sabem, e Casey admite que foi ele quem vazou as informações online. Como esse enxame de inteligência artificial é capaz de reconhecer a tecnologia da Terra, Jocinda está recrutando Brian porque ele é o único astronauta a ter pousado uma nave espacial sem energia. Brian concorda com uma condição: que seu filho seja libertado da prisão e levado à estação para a segurança. Depois que o acordo é aceito, a equipe recupera o ônibus espacial aposentado do museu para ser usado no transporte do Zulu X-Ray 7. O mundo inteiro começa a passar por terremotos e erupções vulcânicas. O que não faz sentido, pois a Lua não tem gravidade suficiente para causar isso, não importando quão perto ela esteja. O que é mais um ponto para a teoria da megaestrutura de Casey que ele mesmo fala. O exército chega à NASA e ensina Brian a detonar o pulso eletromagnético. E em troca, Brian explica como eles terão que navegar fazendo os cálculos manualmente para que não precisem usar eletrônicos. Eles apenas contarão com seus propulsores para pousar. Infelizmente, um terremoto atinge a base e danifica o ônibus espacial. Agora que estão sem um motor, eles não podem lançar. Então Jocinda agradece a todos pelo trabalho árduo antes de dizer para eles irem embora e passarem seus últimos momentos com suas famílias. A maioria das pessoas na base vai embora. E quando Jocinda está prestes a fazer o mesmo, ela encontra Casey ainda fazendo cálculos. A gravidade da Lua será mais de 80% da atração da Terra. Isso significa que se eles lançarem no exato momento em que a Lua estiver bem acima da Terra, eles podem usar sua força gravitacional como um impulso extra que precisam para compensar o motor quebrado.
Como a maioria das pessoas foram embora, eles formam uma equipe de última hora para realizar isso. Brian será o piloto, Jacinda será a navegadora e Cassie fará os cálculos quando desligarem seus eletrônicos. Enquanto Cassie liga para sua mãe, Jacinda e Brian se despedem de seus filhos, que juntamente com Michelle irão se encontrar com Doug. Sonny até pega uma arma de Brian caso seja necessário. Enquanto o trio se prepara para o lançamento, uma enorme onda gravitacional atinge a base e destrói os prédios. A água também toca o ônibus espacial, mas antes que possa engoli-lo, Brian consegue empurrá-lo o suficiente para que a atração lunar o atraia, tornando assim possível a partida segura da Terra. A primeira coisa que eles fazem é retirar o combustível de um satélite próximo para recarregar o ônibus espacial, enquanto Cassie tira selfies durante o processo. A Lua está se aproximando e então eles precisam se apressar. Eles desligam todos os eletrônicos e Brian ativa manualmente os propulsores para impulsionar o ônibus espacial e alcançar a Lua, sendo atingidos por destroços no caminho. Enquanto isso, Michelle e os garotos são parados no meio da estrada por um grupo de homens armados que roubam o seu Jeep. Sonny consegue manter a arma, deixando-a cair na neve antes deles serem também roubados. Mas os homens levam a mochila de Jimmy com seu celular. Então agora eles não podem mais ligar para Doug para buscá-los fora do abrigo. Eles vão precisar de um outro carro, então Sonny os leva até a casa de sua mãe para pegar um. Mas os destroços da Lua estão começando a cair na Terra e a proximidade da Lua está causando alterações climáticas. Então Michelle e os garotos precisam se esconder em um barraco frágil até que isso passe. Assim que o ônibus espacial está perto o suficiente da Lua, Brian sai em um rover com um pulso eletromagnético e ativa seus eletrônicos para usá-lo como isca antes de voltar para o ônibus espacial. O enxame de inteligência artificial logo aparece, mas em vez de ir atrás do rover, ele vai atrás do ônibus espacial. Acreditando que o controle remoto do pulso eletromagnético possa estar chamando a atenção do enxame, Brian então o destrói, mas o enxame ainda se aproxima cada vez mais com a intenção de engolir a nave. Então Brian percebe que é o celular de Cassie que ele está detectando. Então ele também logo o destrói, fazendo com que o enxame desapareça instantaneamente. Jacinda percebe que ele foi atrás deles em vez do aparelho de pulso eletromagnético porque está programado para buscar matéria orgânica em um ambiente eletrônico. Isso significa que eles terão que voar com o ônibus espacial para dentro da Lua, e eles têm apenas 2 horas para fazer isso, caso contrário, os militares considerarão a missão um fracasso e lançarão suas armas nucleares. De volta à Terra, assim que o vento se acalma, Michelle e os garotos finalmente chegam ao seu destino. Sua casa está dentro de um condomínio privado, então quando eles se aproximam dos portões, são recebidos a tiros por vizinhos armados que defendem sua propriedade. Felizmente, Tom ouve falar de sua chegada e vai buscá-los. Sonny mal tem tempo para se reunir com sua mãe e meias irmãs, pois eles recebem uma mensagem de que todos na área precisam evacuar. Para ficarem seguros na estrada, eles param num corpo de bombeiros para pegar alguns tanques de oxigênio, pois em breve os efeitos negativos da Lua no planeta incluirão a dissipação atmosférica e será difícil respirar. De repente, eles são encontrados pelos homens que roubaram o Jeep, mas dessa vez Sonny está preparado para eles. Ele usa a arma que Brian lhe deu para tomar um de seus homens como refém. Então eles pegam todos os tanques de oxigênio e recuperam a mochila de Jimmy antes de sair no carro de Tom. Enquanto isso, após recuperar o aparelho de pulso eletromagnético, o ônibus espacial voa para dentro do buraco no fundo da cratera e entra na Lua. Lá eles descobrem que a teoria de Cassie é verdadeira. A Lua é de fato uma mega estrutura construída ao redor de um núcleo de energia. Quando eles encontram o enxame, eles se preparam para lançar o aparelho de pulso eletromagnético, mas o ônibus espacial começa a se mover sozinho de repente. O enxame quase os alcança, mas para sua surpresa, uma porta se abre e uma luz traz o ônibus espacial para dentro antes de fechá-la novamente e deixar o enxame do lado de fora. No entanto, o pouso é muito brusco e o ônibus espacial é destruído, fazendo o trio desmaiar. Nesse momento, a porta do ônibus espacial se abre e uma luz começa a escaneá-los. Na Terra, os militares acham que a missão demorou demais e estão prontos para lançarem suas armas nucleares. Sonny e sua família nesse momento estão sendo perseguidos pelos assaltantes, que estão atirando neles, e então Tom revida enquanto Sonny faz o possível para guiar o carro para longe dos destroços que caem. Quando então a cratera se abre no chão bem na frente deles. Sonny continua e faz o carro saltar por cima dela. Isso também os ajuda a despistar seus perseguidores, que são atingidos pelos destroços ou caem na cratera. Uma vez que eles estão em uma distância segura, recebem uma ligação de Doug que diz que não pode mais recebê-los no abrigo por causa do lançamento dos mísseis. Então eles terão que encontrar seu próprio abrigo. Conforme previsto, a atmosfera começa a perder oxigênio e os pássaros caem mortos no chão. Então a família coloca as máscaras de oxigênio antes de seguir a pé na estrada. De volta à Lua, Jacinda e Cassie acordam e descobrem que conseguem respirar e que há gravidade ao seu redor. Mas Brian não está em lugar nenhum à vista. Uma porta se abre no final da sala e eles entram. Apesar das suspeitas de Cassie, porque Jacinda acredita que existem 2 entidades diferentes presas lá e uma delas está tentando ajudá-los. Brian está em contato com a entidade amigável agora.
Ele acorda em um quarto estranho e está cercado por uma luz branca que faz com que ele veja imagens usadas pela entidade para se comunicar com ele, como assumir a forma de Sonny para explicar o que está acontecendo. Bilhões de anos atrás, os antepassados da humanidade viviam felizes em um planeta distante com tecnologia que a Terra nem mesmo sonhou até agora. Mas as coisas mudaram quando a inteligência artificial que eles criaram se tornou consciente de si mesma e se voltou contra eles, transformando-se em enxames intermináveis de nanotecnologia que caçavam toda a vida biológica. Então, para evitar a extinção, os antepassados escaparam em naves como a Lua, que tinham a missão de encontrar um novo lugar para viver. A Terra foi o único lugar que conseguiram encontrar capaz de sustentar a vida graças à distância perfeita do Sol. Essa inteligência artificial que está conversando com Brian fala que o sistema operacional principal da Lua precisa de Brian para atrair os enxames para longe do núcleo, para que assim a Lua retorne à sua órbita. Brian então é libertado da estranha luz bem a tempo de ser encontrado por Jocinda e Cassie. Pronto para sair da Lua, Brian informa seus amigos sobre isso enquanto os leva de volta ao ônibus espacial que foi recuperado pela inteligência artificial. O aparelho de pulso eletromagnético também foi aprimorado para ser poderoso o suficiente para destruir o enxame. Eles, porém, agora têm apenas 10 minutos antes do lançamento dos mísseis. Mas Brian tem um plano. Na Terra, uma das filhas de Tom esgota seu tanque de oxigênio. Então ele dá o seu para ela e a encoraja a continuar enquanto a segue. Na verdade, assim que ela sai de vista, Tom desaba no chão e acaba morrendo. A garota consegue se reunir com sua família, mas quando eles não veem Tom, Sonny decide procurá-lo, o que deve ser mais fácil agora, pois o ar está voltando aos poucos. Isso ocorre porque a Lua finalmente está tocando a Terra, porém os destroços que caem prendem Sonny enquanto ele se afasta. Então Michelle decide ir ajudá-lo. Ela o encontra debaixo de uma árvore caída, e usando a atração gravitacional da Lua, juntos eles conseguem movê-la para longe e correm de volta para Brenda e as meninas depois de pular de uma ponte quebrada. Cidades em todos os lugares estão desmoronando sob a pressão da Lua e os militares decidem que é hora de lançar os mísseis. Mas no último segundo, Doug decide contra isso porque confia em sua esposa e acredita que ela pode salvar a Terra. Isso acaba sendo um grande sacrifício, já que o abrigo também é destruído pelos destroços que caem. Dentro da Lua, Brian realiza uma série de manobras difíceis para fazer o enxame segui-los dentro de um túnel. E então ele pede a Cassie para preparar o aparelho de pulso eletromagnético no rover. Como o enxame precisa detectar vida dentro de uma estrutura elétrica, seu plano é ficar para trás com o aparelho de pulso eletromagnético enquanto seus amigos escapam no ônibus espacial. Jocinda não gosta dessa ideia e enquanto discute com Brian, Cassie decide tomar a situação em suas próprias mãos, trancando-se dentro do aparelho para ser o sacrifício em seu lugar. Ao se despedir e pedir a eles para dizerem à sua mãe que ele é um herói, ele também admite que não é um doutor de verdade, mas Brian assim o chama de qualquer maneira como um sinal de respeito. O enxame então engole o rover e Cassie espera até estar suficientemente no interior para acionar o aparelho de pulso eletromagnético, assim finalmente destruindo o enxame enquanto Jocinda pousa o ônibus espacial na Terra juntamente com Brian. Uma tarefa fácil graças à proximidade da Lua com o solo. Com o enxame desaparecido, a Lua retorna lentamente à sua órbita original e o clima volta ao normal na Terra. Jocinda e Brian saem do ônibus espacial para encontrar Nova York destruída e coberta de neve. Helicópteros militares em buscá-los e algumas horas depois, ambos conseguem se reunir com suas famílias. Enquanto isso, dentro da Lua, Cassie se vê conversando com a inteligência artificial benigna, que se parece com sua mãe enquanto explica que armazenou uma cópia da consciência de Cassie. Agora ele também faz parte da Lua e pode ajudar a inteligência artificial a começar a reconstruir tudo para um futuro melhor.